TV Justiça, Rádio e Televisão, e o canal do STF estava com 23, alguma coisa assim. Então, absolutamente incrível a audiência que a gente teve aqui hoje. Eu vou fazer rápidos comentários aqui, sem pensar muito. Primeiro, eu fiz uma enquete com vocês, perguntando quem achou que o presidente Bolsonaro foi bem e quem achou que o presidente Bolsonaro foi mal. E a enquete mostrou que 77% das pessoas acharam que o presidente Bolsonaro foi bem, estava indo bem, e 23% achavam que não, que ele não estava indo bem. Eu vou encerrar aqui a enquete agora nesse momento. Eu tenho que dizer com vocês que eu discordo da maioria. Eu acho que o presidente Bolsonaro, até que para o final do depoimento, foi melhor, mas, de um modo geral, eu achei que foi ruim. Não foi um desastre completo, talvez não queira ser hiperbólico aqui, mas foi ruim. No seguinte sentido, por quê? Vou dizer para vocês quais foram os grandes problemas desse depoimento, na minha opinião. Primeiro, achei o presidente pouco preparado nas respostas. Achei que ele poderia ter anotações mais claras e melhores. Ele abre ali num bom momento, dizendo, olha, a crença dele nas urnas eletrônicas foram colocadas à prova, e ele tinha a opção de ler ali Leonel Brizola, Gilmar Mendes, Simone Tebet, sei lá, até trouxe o Flávio Dino, e não me lembro quem foi o outro cara que ele trouxe, acho que foi o Lupe. Preciso até de um café. Mas, a partir daí, ele se perde completamente, vai para Itaipu, para a obra de não sei aonde, completamente perdido, perde o fio da meada e perde o argumento. E aí ele faz uma coisa muito ruim, né, quando ele é questionado. Ele pede desculpa. E por que eu digo, né, mais do que o presidente perdendo o fio da meada, qual foi o grande problema desse depoimento? O problema foi a imagem que ele construiu. Como o presidente deveria ter chegado ali? Ele deveria ter chegado como alguém que está no Calvário. Pensa na imagem do Cristo sendo julgado pelo Sinédrio e depois pelo Pilatos. Né? Ele deveria estar ali como alguém que está sendo injustamente levado para o Calvário. Então, imagina se Cristo chamasse Pôncio Pilatos para ser vice-rei. Entendeu? É um negócio que não faz sentido. A imagem de Cristo pedindo desculpa, quase que como pedindo misericórdia ao Alexandre. Errado. Me desculpem. Por quê? Porque este julgamento é uma farsa. Para que serve essa participação? Para expor à nação, no momento único, o absurdo que está acontecendo nesse momento. Então, ele não precisaria ter partido para o desaforo. Volto a dizer, a imagem, a postura de Nosso Senhor Jesus Cristo diante do julgamento injusto é a melhor de todas que pode ser passada. Eu estou aqui sofrendo um calvário injusto. Eu vou sofrer, eu vou aguentar o que eu tenho que aguentar, mas eu não vou pedir desculpa, porque não há nada que eu tenha que pedir desculpa. Eu vou utilizar esse momento para expor o absurdo que está acontecendo e passar a imagem que o Brasil precisava e que o mundo precisava. No entanto, o presidente achou que era uma boa ideia dizer que pedir desculpa, dizer que ele realmente, às vezes, se equivoca, às vezes ele fala palavrão, dizer que em momento algum não houve isso. Deveria ter dito, ele até não soube articular bem a ideia. Olha, nós tentamos todos os recursos possíveis. Uma vez que eu vi que a justiça estava completamente aparelhada, que o senhor tinha dado um golpe de Estado, eu procurei uma maneira constitucional de reverter esse golpe de Estado, não tinha como. E poderia ter dito ao Alexandre que ele deu um golpe de Estado. No momento em que o Alexandre tivesse dado, olha, isso é um absurdo, bababá, eu falasse assim, olha só, senhor presidente, senhor relator, este é o problema do senhor estar ocupando a função de relator, que jamais poderia estar ocupando. Porque agora o senhor está, em vez de conduzindo a sessão, se defendendo do que eu acho que o senhor fez. E aí acabou o julgamento. Checkmate, só ia dar isso no Brasil inteiro. No entanto, o presidente resolve dar ao algoz e ao carrasco dele a oportunidade de parecer humano, que é algo que ele não é. Por que o Bolsonaro faz isso? Porque o Bolsonaro é uma pessoa legal e porque ele acredita que ele vai conseguir a simpatia de alguém com piadas. Porque na vida inteira dele ele é assim, ele lida com seres humanos e não está equipado, até hoje, para lidar com um psicopata, com um louco tirano. E aí ele apela à piada. Aí você fala assim, Paulo, o Eduardo até postou aqui, eu até discordei, para você ver como tem discordância bacana dentro da direita, né? O Eduardo postou aqui, a gente não vai ter aqui, mas eu vou ler aqui o que ele postou. Ele postou o seguinte, aí ele apagou. Ele tinha postado que só os apoiadores do presidente Bolsonaro não tinham entendido a piada que ele tinha feito, parecia o caso do Léo Lins, etc, etc. E aí eu disse o seguinte, comentei, todo mundo entendeu que era piada, só que a piada foi na hora e no lugar errado. Eu duvido que a família do Clezão tenha achado graça.
Porque eu não achei. Eu não achei engraçado chamar o sujeito que destruiu a minha vida pessoal, que me impede de voltar para minha própria pátria, para ser vice. Não achei a menor graça. Perdoe. Aliás, digo até que é o seguinte, achei graça da ingenuidade do presidente Bolsonaro, do personagem que ele é, do como ele é tiozão. Mas da piada em si eu não achei a menor graça. Absolutamente não achei. E eu digo a vocês, e hoje não sabia que a gente ia ter Paulo Figueiredo Show exatamente na hora do depoimento do presidente. Paulo Figueiredo Show. E amanhã a gente vai falar mais sobre isso no programa. Mas até o julgamento, até o interrogatório do presidente Bolsonaro, todos os outros interrogatórios tinham sido maravilhosos. Maravilhosos. No julgamento, no interrogatório do Mauro Cid, ele destruiu a tese de organização criminosa, ele destruiu a fase de execução, ele desassociou completamente o presidente, ele desassociou completamente o general Braga Neto, desassociou completamente o 8 de janeiro, me inocentou de forma categórica. Depois você teve hoje o depoimento. Teve o depoimento do Anderson Torres, não foi grande coisa. O próprio depoimento do Ramagem, achei que foi bem mais ou menos, mas também não foi ruim. Hoje, o do Almirante Garnier foi espetacular. O do general Heleno, o advogado dele tomou uma postura que eu achei inteligente. O Gordão, o Chopi. Acho que ontem, no depoimento do Mauro Cid, os advogados do presidente Bolsonaro poderiam ter perguntado determinadas coisas que teriam liquidado o julgamento, do ponto de vista de Tribunal da Opinião Pública. Porque, volto a dizer, este julgamento é uma farsa. O que importa? Importa o Tribunal da Opinião Pública. E é neste tribunal que toda a estratégia tem que ser feita. Isso é uma loucura também, né, Vinícius? O que importa é a justiça, o que importa é o sujeito até ter bons advogados para poder escapar da prisão de uma maneira em que ele consiga se defender. O Tribunal da Opinião Pública tem que ser uma consequência disso, de você fazer uma boa defesa, ter firmeza, etc. e tal. Esses caras, além de tudo, você tem razão. É muito fácil para ele falar de lá dos Estados Unidos, porque ele fugiu da justiça. E aí ele fica cagando regra sobre a estratégia do Bolsonaro, como é que deveria fazer, assim, assado, tal, ir para cima do Xandão. Jesus Cristo no Calvário, etc. e tal. Diz o cara que fugiu da justiça brasileira. Ridículo. No Brasil. Essa piada caiu muito mal mesmo para os bolsonaristas, eles não sabem mais o que fazer. E é mais um sinal também do quanto o Bolsonaro é disposto a se vender e a vender o que ele tiver à mão para poder escapar da lei. Ou então ter uma vantagem e se eleger. Foi o que ele fez com o Moro. Você tem dúvida? Só que o Moro é um otário, o Moraes não é. Ele repetiu provavelmente o que ele deve ter feito com essa cantada para o ex-juiz Sérgio Moro, Vinícius. Quer ser meu ministro? Quer ser meu vice? O Moro, que é um otário, ambicioso, viu ali, né, uma oportunidade de depois tentar se viabilizar politicamente para ser presidente da República. Estou pensando aqui com a cabeça do Marreco, vai. Comprou a história. O Bolsonaro repetiu isso. Repetiu com o Moraes. O Moraes não é estúpido, mas o Bolsonaro é. Impressionante, assim, né? Ali estava desnudado quem é esse cara, um escroque, um golpista barato e que tenta comprar as pessoas porque ele está à venda. Vamos só ver aqui. Nós estamos só mostrando um pouquinho desse Paulo Figueiredo para entender o desespero na extrema-direita, tá? Esse cara aqui é aliado do Eduardo Bolsonaro, até citou o tweet que o Eduardo Bolsonaro tirou do X, também revelador, fazendo uma comparação esdrúxula com o caso do Léo Lins, etc. e tal. Mas para a gente entender como é que esses caras estão sem pai nem mãe. Manda superchat, gente. A eles. Disse o seguinte: o presidente Bolsonaro deveria estar maquiado para parecer bem, posição de estadista, defendendo quem ele é, e em momento algum ele já abre com excelência. Essas chações de saco são absolutamente desnecessárias. Senhor relator está ótimo. Não tem nada disso. Qual é a excelência de alguém? O Alexandre, qual é a excelência do pseudo-juiz? Não consigo entender. Não consigo entender. Realmente não consigo entender. A pergunta que poderia ter sido feita ao Coronel Mauro Cid. Coronel Mauro Cid, está sendo aqui dito o tempo inteiro, o Ministério Público utiliza a palavra golpe
eu quero fazer uma pergunta ao senhor. A palavra golpe foi utilizada pelo presidente em qualquer momento ou é uma invenção do Ministério Público? Ou da Polícia Federal? Eu tenho absoluta certeza que o Coronel Cid ia dizer. Não, realmente a palavra golpe eu nunca ouvi. Então tudo bem. Então foi uma invenção narrativa da Polícia Federal do Ministério Público. Acabou o julgamento. Intervenção militar, senhor delator, foi dito em algum momento, senhor colaborador? A palavra intervenção militar foi utilizada? Não foi utilizada. Acabou. Posso fazer um comentário? Agora, bastava. Teria acabado no primeiro. Olha, senhor, a pessoa está vendo qual é o problema se você acusado... Pode, diga lá. Tá vendo? Ele se equivoca. Pode falar. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Eu tô ouvindo o Vinícius e o Kiko. Vocês estão me ouvindo? Vai lá. Boa. Pode falar. O Paulo Figueiredo, ele se equivoca também com a função desse momento na instrução processual, sabe? Daquilo que eu estava falando no começo. Se o Mauro Cid falasse isso, acabou o julgamento. Se não falasse que nunca defendeu intervenção, acabou o julgamento. Não acabou o julgamento, porque existem provas de que aquilo que estaria sendo dito é mentira. A gente publicou aqui no DCM uma matéria a respeito de um áudio que vazou, que nós tivemos acesso, do que o Jair Bolsonaro mandou para aquele comediante do Hipócritas, em que ele fala: ô Paulo, o cara também chama Paulo, por coincidência, né? Ô Paulo, veja só, fala para o pessoal aí que está mobilizado, o pessoal que estava pedindo intervenção militar, né? Esse pessoal estava com faixa, pedindo intervenção militar, na frente dos quartéis. Não à toa, eles estavam na frente dos quartéis. É para pedir para os militares intervirem, correto? Então eles estavam lá. Fala para esse pessoal não perder a esperança. Fica aí, que vai dar tudo certo. Eu não posso falar mais nada que isso. Tô fudido agora, ele fala isso, eu tô fudido. Mas fala isso. Então como que não houve pedido de intervenção militar? Então mesmo se o Cid falasse, não, nunca ouviu a palavra golpe, não tem importância, não ia destruir o julgamento. O Mauro Cid, ele não destruiu nenhuma tese de organização criminosa, porque pouco importa as mentiras que o Mauro Cid conte durante esse processo de interrogatório. Nada pode ser destruído, porque as provas já são sólidas. A palavra de um interrogado, na hora que ele está lá, com direito a mentir, ela não serve para destruir nada. Ela, no máximo, poderia servir para explicar alguma coisa. Se ele deixasse de mentir, explicasse, falasse, olha... Se ele falasse, olha, tem essa prova aí mesmo que está nos autos, mas é para isso que serviria para ele. Mas essa prova é falsa por causa disso, e trouxesse lá toda uma prova de que o que está no processo não é verdade, o que ele está falando sim é verdade. Do contrário, só o que ele está fazendo é exercitar o direito à autodefesa. Não construir prova nenhuma nova que destrói processo nenhum. Isso é isso. Deixa eu mostrar aqui o áudio que você está falando, que foi uma matéria exclusiva do DCM que o Vinícius fez em 2023. É isso aqui. Algumas articulações sendo feitas. Lembrando que ontem ele disse que nunca entrou em contato nem estimulou os acampados em frente a quartéis. Lembrado. Hoje de malucos, tá? Assim como o Silvano falou, quisera eu poder falar o pouco que eu sei, que já é muito mais do que a maioria das pessoas sabem e que gostariam de ver. Elas falam assim, fala alguma coisa, Paulo, pelo amor de Deus, eu recebo mensagem. Eu só falo assim, nós vamos vencer. Vamos vencer, só que permaneça firme. Vamos vencer. Tá? A eleição já tinha acontecido, né? Ele já tinha perdido. Pode falar. O que foi? Não, eu falei, ele fala, nós vamos vencer. É claramente golpista essa fala. Por quê? Porque a eleição já tinha ocorrido. Eles já tinham perdido. Quando ele fala nós vamos vencer, ele está querendo, nós vamos reverter o processo eleitoral. É isso que ele está dizendo que nós vamos vencer. É golpista essa fala. É isso aí. Daqui a pouco vai vir a do Bolsonaro. Esse humorista chamado Paulo Souza, de um canal que chama Hipócritas, que é um canal de extrema-direita, de humor do YouTube. Nós, às vezes, não podemos dar mais detalhes porque compromete a pessoas que não podem se expor nesse nível. Então, entendi. Vamos vencer. Essa é a mensagem que eu quero dizer. Nós vamos vencer e o ladrão não vai subir a rampa, não. Tá bom? Acredito! Todas as observações procedem. Olha lá. Mas a situação que eu estou é a mesma coisa do médico que pega um cara todo fudido, todo arrebentado.
tá? E você quer que ele saia da sala de cirurgia andando, tá? O que eu peço a Deus, e estamos trabalhando nesse sentido, é que o paciente vai sobreviver, tá? Mas não vai sair correndo como vocês querem, tá? Vontade de fazer muita coisa, que vocês falam, eu tenho, mas o efeito colateral é enorme, tá? O Brasil não está isolado no mundo, espero que você entenda. Vai dar certo, pode acreditar. A gente não vai morrer na praia, cara. Ok? Um abraço, Paulo. Até mais. Esse cara, ele é um herói nacional. O povo deve... Nossa... Esse aqui é o parceiro do Paulo Souza no canal Hipócritas, Bismarck, que invadiu a Câmara também, ameaçou deputados, depois fugiu para o Paraguai e foi capturado. Esse golpista aqui também. Aplaudir esse cara pelo que ele tá fazendo, o que ele vai fazer. É isso que eu posso falar para vocês. Não fiquem falando mal desse cara. Não fiquem falando que ele é frouxo. Vocês não sabem o que esse homem tá fazendo. Não fique falando que ele é frouxo, olhando em retrospectiva, né? Esse cara errou tudo. Eu tive que se matar esse sujeito depois disso, né? Não é frouxo. Depois de ontem, caramba, mais frouxo do que aquilo. Não tem. O perigo que ele tá colocando ele e a família dele. Tá. Esse homem é um homem honrado, que luta pela pátria e sempre lutou. É isso aí. Espera. Continua. É questão de dias. As coisas vão pegar. Entendeu? Se cuidem. Vão pra rua, lute. Eu estou disposto a morrer pelo Brasil também, junto com ele. Não vou abandonar. Ridículo, né? E eu fico... Diga lá, pois não. Sim, diga. Eu tô ouvindo. Te ouvo. Não, só ver. Quando o Bolsonaro fala para aquele Paulo, depois das eleições terem sido encerradas, né? Nós não vamos morrer na praia. E o que ele está querendo dizer? E foi o que o cara transmitiu para as pessoas lá. Gente, calma que a gente está preparando um golpe. É isso que está claro. É isso que não... Que são isso e outras provas desse tipo constam na denúncia do Gonê, constam na instrução probatória. Não adianta eles falarem o contrário no momento do interrogatório, que não vai destruir processo nenhum.